Olá, sou o professor Neri e estou em busca das razões de nossa fé. Olá, professora Idalina. Olá, tudo bem? Estamos na Rádio Carmelo, da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rolim de Moura, Rondônia. Nós agradecemos a tua companhia. Nossa intenção é te ajudar a compreender as orientações que a Igreja nos oferece para nós melhor seguirmos os ensinamentos de Jesus. E agora vamos pedir que reze conosco essa oração. Coloque-se na presença de Deus e, se possível for, feche seus olhos e repita conosco. Pai de bondade, deixa que teu Espírito de amor ilumine minha vida para que eu possa praticar os ensinamentos do teu Verbo encarnado, Jesus, o Cristo ressuscitado. Que tua palavra esteja em meu coração e em meus lábios, para vivê-la junto aos irmãos carentes e anunciá-la ao mundo, que eu seja tua semente de amor, germinando na sociedade atribulada e descrente. Que eu seja instruído pelo teu Cristo e guiado pelo teu Espírito na construção do teu reino que há de vir. Amém. E que Deus nos ilumine a todos, nós aqui e você aí, para que façamos tudo para a maior glória de Deus. E na presença de Deus, vamos iniciar a nossa conversa de hoje. Mas antes, queremos pedir seu like, que se inscreva no canal, ativa o sininho e assim você estará fortalecendo o canal da Rádio Web Carmelo. Falaremos sobre o que hoje, Neri? O nosso tema de hoje é a patrística. A gente já comentou nos outros dias, mas vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a patrística e os santos padres da Igreja. Hoje, nos próximos encontros, vamos tratar desse assunto, desse tema. Porém, antes de começarmos a falar sobre a patrística, temos uma questão colocada aqui pela dona Gertrudes. Ela disse que num encontro de grupo de reflexão começaram a conversar sobre vários assuntos lá do grupo e surgiu uma dúvida sobre a oração do creio. Alguns ficaram meio confusos a respeito do símbolo de nossa fé, a oração do creio. Ela nos disse que a confusão surgiu por causa do nome da oração. É creio ou é símbolo? E também porque tem dois creio. Não é a mesma coisa? Eu acredito que na catequese, todos os nossos catequistas ensinam a molecada, a criançada, a rezar o creio. E na maioria das vezes acredito que as pessoas aprendem o creio, esse que aparece nos folhetos de celebração, que é chamado creio apostólico, credo apostólico. E como está nos folhetos de oração, de celebração, nós recitamos essa oração. Mas também tem o credo niceno constantinopolitano. Veja que palavra meio complicada. A gente já comentou sobre isso uns dias atrás. As duas formas, tanto o credo apostólico como o niceno constantinopolitano, estão corretos, são a mesma profissão de fé. Nós, católicos, e as igrejas que a gente chama de protestantes, nossos irmãos das outras igrejas, também usam os mesmos credos, o apostólico e o niceno. Mas por que essa oração do creio, o nosso credo, tem esse nome? Por que é chamado de símbolo? Primeiro porque a gente tem que saber que símbolo é para representar algo. E quando a gente fala símbolo de nossa fé, não é como se fosse uma placa de trânsito ou a bandeira do time de futebol. Essa palavra símbolo, expressando o credo, a oração, ela tem que ser vista no seu sentido original, lá da língua grega, como a gente tem visto outras vezes. A primeira parte da palavra, o sim, vem do grego e significa, expressa união. Por exemplo, a palavra síntese, a palavrinha síntese tem o sim
e a tese. Então, o sim é juntar tese e ideias. Então, na síntese, temos a junção de algumas ideias, de algumas teses. A segunda parte da palavra símbolo, o bolo, também é do grego, vem de bolos, e significa o ato de arremessar alguma coisa, de jogar, atirar. E quando a gente junta, então, as duas palavras, o sim e o bolos, dá símbolo, que significa, então, colocar junto aquilo que antes estava separado. Foi jogado para um lado, foi jogado para o outro, e a gente, então, junta para arremessar na direção de nossa fé. Então, quais os vários elementos de nossa fé que foram juntados na oração do creio, no símbolo da fé, na junção da fé? Por exemplo, a gente começa a rezar, creio em Deus Pai. Então, o que temos lá? Nossa fé no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Também a nossa fé na igreja. Vamos lembrando aí a oração do creio. A fé em Nossa Senhora, a fé na comunhão dos santos. Então, essa oração do creio, ela junta os elementos da fé para professar numa oração que sintetiza a fé. E essa é uma oração bem antiga. Talvez depois do Pai Nosso e Ave Maria, a oração mais antiga que nós temos no mundo cristão. O símbolo, o credo, o creio apostólico foi criada, foi escrita, foi produzida ainda no tempo dos apóstolos. Não dá para a gente dizer que foram os apóstolos que produziram o creio, mas foi no tempo que eles ainda viviam que se compôs a oração do credo apostólico. Já o símbolo, o creio niceno-constantinopolitano, foi composto quase 300 anos depois, na cidade de Niceia, porque ali também estava em dúvida sobre como professar a fé, então se compôs ali, na junção dos bispos, no sínodo, aliás, no concílio de Niceia, se compôs o símbolo niceno-constantinopolitano. Inicialmente em Niceia e depois foi confirmado em Constantinopla, por isso que tem esse nome. E a palavra símbolo também, como símbolo de nossa fé, como profissão de fé, ela de alguma forma também se contrapõe a uma palavra que a gente às vezes não gosta de usar muito, mas se contrapõe a uma palavrinha que professamos, que dizemos meio veladamente, diabolo. O que é o diabolo? Também tem duas palavras gregas, o bolo a gente já viu, que é a separação, arremesso, e o dia, que é a separação. Então, a palavra diabo é aquele que separa, o diabolos é a separação. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente diz, porque às vezes a gente diz palavras simbólicas que juntam e palavras diabólicas que separam. E pior ainda, às vezes a gente age simbolicamente unindo as pessoas e às vezes a gente age diabolicamente separando pessoas. Então é bom a gente pensar sobre isso também. Numa outra oportunidade a gente pode até fazer um encontro aqui discutindo, explicando cada um dos elementos do nosso credo, do nosso símbolo, do símbolo de nossa fé. Hoje ficamos assim, esperamos ter explicado o significado, o porquê de símbolo e porquê do credo apostólico e o símbolo niceno. Muito obrigado pela sua pergunta e sempre que tiver uma dúvida pode nos procurar através do Facebook, através do Instagram, estamos à disposição. E agora vamos fazer uma breve pausa para respirar um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta.
Tendo respondido a questão sobre a oração do creio, iremos ao assunto de hoje. Vamos falar sobre patrística e a respeito dos santos padres. Os santos padres não são os mesmos padres da patrística? É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente vai tentar compreender hoje, discutir hoje. Os santos padres são os padres da patrística, claro. Quando a gente fala aqui, então, os santos padres, não está se referindo aos padres que temos na igreja hoje, que são os presbíteros. Naquele tempo, no início da igreja, no tempo da patrística, os santos padres a gente entende como os pensadores, os santos autores que colaboraram com as bases do cristianismo. E são vários deles. Só para a gente lembrar de alguns, a gente tem, por exemplo, São Clemente Romano, que a gente vai comentar um pouquinho hoje, Santo Hipólito de Roma, São Gregório Nazianzeno, São João Crisóstomo, Santo Inácio de Antioquia. Quem mais? São Justino Mártir, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Jerônimo e vários outros. Tem a editora Paulus, que muitos de nós conhecemos, lançou há pouco tempo uma coleção sobre a patrística. E nessa coleção está trazendo os escritos dos vários padres da igreja. E logo na introdução do primeiro volume tem esta informação que seria interessante a gente recordar e gravar aí. Padre ou padres da igreja se refere ao escritor, leigo, sacerdote ou bispo da antiguidade cristã, considerado pela tradição posterior como testemunho particularmente autorizado da fé. Veja só, podia ser um leigo, um sacerdote ou um bispo, mas que escreveu alguma coisa que teve muita importância para a vida da igreja, para o desenvolvimento da fé cristã. Então, os santos padres são os padres da patrística. E a patrística, o que é? Quando usamos a palavra patrística, estamos nos referindo ao período. Então, os santos padres são os autores que escreveram para dar rumo à fé. E a patrística é o período em que viveram os santos padres. É um período que corresponde a mais ou menos 500 anos. Vamos arredondar aqui as datas, para a gente situar na história. Vamos entender que a partir do final do período apostólico, começaram a surgir os escritores que escreveram sobre o cristianismo, até mais ou menos 600 anos depois. Então, vamos arredondar aqui do ano 100 ao ano 600. É um período que teve muitas controvérsias sobre a fé e por isso esses autores trouxeram várias elucidações. E só para a gente entender um pouquinho aqui como que tem essa questão das datas aí, quando começou e quando terminou o período da patrística, o padre Paulo César, um padre jesuíta, num artigo na revista Vida Pastoral, escreve assim: há controvérsias quanto ao término do período patrístico. O início, claro, é logo depois dos últimos apóstolos. Então, quanto ao término, comumente se admite que o tempo dos padres, ou dos santos padres, se conclui no Ocidente com Isidro de Sevilha e no Oriente com São João Damasceno. Isso diz o padre Paulo César. Mas, ele diz, há quem entenda que o tempo dos padres no Ocidente vai até São Bernardo de Claraval. Então, a gente vê que não há consenso, mas basicamente quase todos os lugares que a gente lê sobre os santos padres é no período, como disse, arredondado aqui, do ano 100 ao ano 600. Claro, um pouquinho depois, mas vamos arredondar as datas aqui. Então, só para entender melhor, quando falamos patrística, estamos falando sobre um período de uma filosofia, de teologia, de uma era do cristianismo, o que exatamente significa a patrística? Então, a patrística é um período
que, como a gente diz, né, vai aqui de forma bem arredondada, bem simplificado, do ano 100 ao ano 600. Claro que vai um pouquinho depois, mas para a gente entender aqui, facilitar a nossa compreensão, o ano 600. E é também uma produção filosófica e teológica. É o período em que se produziu filosofia e teologia para o cristianismo. É claro que a teologia que diz respeito à vida da igreja. Nesse mesmo período, nesses 600 anos, também surgiram outros filósofos, outras correntes de filosofia, mas que não tem a ver com a filosofia da igreja, com a teologia da igreja. A gente pode lembrar, por exemplo, de Fílon de Alexandria, um filósofo judeu, e que não tem nada a ver com a igreja. Claro que quem estuda filosofia estuda esse personagem também. Ou então o neoplatonismo, é uma corrente de filosofia que esteve nesse período, mas não tem a ver com o cristianismo. É claro que depois o Santo Agostinho se utilizou do neoplatonismo para escrever seus escritos, mas são outras coisas. Então, a patrística é o período em que se produziu filosofia e teologia para a Igreja Católica, para a Igreja Cristã, nesse período. Um período bem frutuoso da história da Igreja. E os Santos Padres foram o quê? Ou quem são os Santos Padres? Quando a gente fala dos Santos Padres, ou os pais da Igreja, padres porque são os pais da Igreja, que eles colocaram as bases da Igreja, nós estamos nos referindo especificamente aos autores que a Igreja reconhece como aqueles que produziram os principais escritos da teologia cristã. Eram bispos, teólogos ou leigos, como a gente viu antes, que escreveram os primeiros manuais, tanto de catequese, como de liturgia, como de teologia, como de introdução à Bíblia e assim por diante. São os teólogos da patrística. Os Santos Padres, então, são os teólogos da patrística. São santos, portanto, são sucessores dos apóstolos. Os apóstolos, a gente pode dizer, foram os amigos de Jesus, aqueles que andaram com Jesus. Já os Santos Padres não acompanharam Jesus, mas alguns deles, no início, acompanharam os apóstolos. Então, a gente pode chamar de os amigos dos amigos de Jesus. Eles sucederam os apóstolos. Vieram depois dos apóstolos. Eles não conviveram com Jesus. Eles escreveram sobre Jesus. Foram aqueles que colocaram as bases, os alicerces da igreja. Outra vez, o que diz o padre César, Paulo César, aquele padre jesuíta que a gente mencionou um pouquinho antes. Os Santos Padres deram enorme contribuição na organização da igreja e na elaboração da doutrina cristã, justamente nos primeiros tempos, vale dizer, na sua infância. Como pais devotados, cuidaram da igreja nos seus primeiros passos, ajudando-a a firmar-se nos diversos contextos. E, para ajudar um pouquinho, complicar um pouco mais, temos a patrologia. Patrologia estuda sobre o quê? A gente está falando sobre os Santos Padres, não é? Quando a gente vai estudar as ideias dos filósofos, quem estuda as ideias dos filósofos é a filosofia. Quando alguém vai estudar sociologia, estudar as ideias de alguma coisa, estuda a sociologia. E quem vai estudar os Santos Padres, estuda a patrologia. O Frei, que está aqui nos acompanhando, e outros padres que fizeram teologia, quando fazem o curso de teologia, tem uma disciplina lá que é chamada de patrologia, que é justamente para estudar os Santos Padres. Mas isso é só curiosidade para a gente entender que tem muita coisa dentro do estudo dos Santos Padres. Mas hoje nós vamos só simplesmente comentar o que é a patrística e alguns, mais especificamente, um dos Santos Padres. Vamos lá, então. Nesse contexto, existe uma obra mais importante que outra? Não sei se a gente pode dizer que um é mais importante do que o outro, que uma obra é mais importante do que outra. Isso de colocar uma coisa mais importante do que a outra e deixar a outra como secundária ou terciária é coisa da nossa sociedade capitalista. É só para entender, né? Os Santos Padres, cada um tinha seus escritos, né? Certo. A pergunta é a respeito das obras desses Santos Padres.
Isso. Se um se destacou mais do que o outro. Como tentei dizer, não dá para a gente dizer que um se destacou mais do que o outro, porque essa é uma ideia do nosso mundo, de dizer tal coisa é importante e tal coisa não é importante. Tal pessoa é importante ou tal pessoa não é importante. A ideia de meritocracia que está vivendo na nossa sociedade. Como se uma pessoa que tem sucesso, ela teve mérito sozinha para conseguir o que ela conseguiu, sem esquecer que teve outros condicionamentos. E na nossa sociedade, uma pessoa que não se desenvolve, não cresce economicamente, ela não teve méritos pessoais para se desenvolver, para crescer economicamente. Isso não é disso que nós estamos falando quando estudamos os Santos Padres. Então a situação é mais complexa e ao mesmo tempo mais simples. Aqui o que a gente quer dizer quando fala dos Santos Padres é que em cada momento teve um autor ou alguns autores que tiveram ideias, escreveram obras que foram muito importantes para a vida da igreja naquele momento, naquele contexto. Não que não tenham havido outros autores, mas para responder a uma questão específica, aquele padre específico deu a sua resposta. Então são mais de 1.500 anos que já terminou o período da patrística e nós ainda estudamos esses personagens. Por quê? Porque todos eles foram importantes. Cada um ao seu modo, mas todos foram importantes. Vamos pegar um exemplo. Qual que tem mais valor? 1 quilo de ouro ou 1 litro de água? O ouro, é claro, né? Tem mais valor. Não tem dúvida, né? Qualquer um de nós ia dizer isso que você disse, que o ouro é mais importante. Mas imagina uma pessoa que está num lugar que não tem água. Ela tem um saco cheio de ouro, mas não tem água. Para ela o ouro vai ser importante ou a água que ela tem falta é importante? Verdade, então depende das circunstâncias. Se estiver no meio do deserto, por exemplo, a água vale o ouro. Pois é, a água é mais importante quando se tem sede. O ouro é mais importante quando vai se fazer um negócio. Então, cada coisa é importante por ser aquilo que é. Numa escola, por exemplo, eu sou professor, aposentado, mas sou professor, numa escola, se o diretor da escola faltar durante uma semana, o que acontece na escola? A escola continua agindo, trabalhando, os alunos continuam aprendendo porque os outros elementos estão lá. Então o diretor não é importante? É importante porque ele desempenha uma função importante. Mas imagine que na mesma escola faltou por uma semana a equipe de limpeza. Durante uma semana inteira não teve ninguém para fazer limpeza. O que vai acontecer na escola? Ela para. Não tem como funcionar uma escola ou em qualquer lugar sem a higiene. Então, nessa comparação, o diretor tem a sua importância porque ele desempenha uma função. A equipe de limpeza tem a sua importância porque desempenha uma outra função e as duas se complementam. Então, e isso vale também para a vida dos Santos Padres. Todos eles tiveram a sua importância e cumpriram com o seu papel ao ponto de nos entregar a igreja como nós temos hoje. Eles cumpriram a sua missão. Por isso são estudados nos nossos dias. Por quê? Porque eles trazem as bases da nossa fé, trouxeram aquilo que foi importante para a edificação da igreja. Quando a igreja precisou deles, eles estavam lá para dar a sua resposta. Ah, tá, entendi. E os escritos? Com certeza teve alguns que escreveram muito e outros nem tanto. Isso também é verdade. Mas, mais uma vez, a importância dos Santos Padres não está na quantidade de escritos que ele teve. Por exemplo, Santo Agostinho teve vários escritos. Basicamente, as pessoas estudam quase só 2 dos livros deles, as Confissões e as 2 cidades, Cidade de Deus. Mas teve vários outros. Então, o importante nos Santos Padres não é o volume da produção, mas aquilo que eles disseram. E o problema também é que muita coisa do que os Santos Padres escreveram se perdeu ao longo do tempo. Veja, nos nossos dias,
há 2.000 anos atrás, não tinha os recursos que nós temos atualmente. Hoje, se a gente quer preservar alguma coisa, a gente pega um livro, guarda o livro e temos o material preservado. 2.000 anos atrás, mais tempo atrás, não tinha nada disso. O que eles tinham? Se alguém hoje precisa de preservar alguma coisa, ele pode digitar no celular ou no computador e pode compartilhar isso com centenas e centenas de pessoas, até milhares de pessoas. Eu posso digitar aqui rapidamente um poema aqui no celular, mandar para um grupo de WhatsApp e esse grupo leva adiante. Então é fácil a difusão das ideias hoje. Naquela época, se alguém quisesse uma cópia de um livro, a pessoa escrevia aquele livro, um livro, e guardava lá e mostrava para outras pessoas liam. Mas se alguém quisesse uma cópia desse livro, o que ela tinha que fazer? Tinha que sentar lá, pegar aquela cópia daquele livro, pegar aquele original, ter estilete, ter tinta e paciência para copiar o livro. Veja, por exemplo, um dos livros de São Clemente de Romano. Para a gente copiar à mão isso aqui, vai quase uma semana. Então, não tinha naquela época os recursos que nós temos hoje para preservar os escritos. Então, o que temos hoje é o resultado dessa preservação de vários e vários anos. A importância, então, está no valor daquilo que diz. Só para a gente ter uma ideia, para mostrar como que se perderam algumas coisas. Se alguém já leu a Bíblia, e acredito que você já leu, lá na carta de São Paulo aos Coríntios, ele diz que mandou uma carta para a comunidade de Corinto, aquela que está sendo lida naquele momento, e nessa carta ele se refere a uma outra carta que ele havia mandado. E na nossa Bíblia de hoje, na segunda carta aos Coríntios, a gente pensa, então a carta que ele está se referindo é a segunda. Mas não, a carta que ele se refere é uma terceira carta que se perdeu. Nós temos a primeira carta aos Coríntios de Paulo, a segunda carta aos Coríntios, e temos essa que se perdeu, não se sabe em que momento da história. E quando ele manda uma outra carta para uma outra comunidade, ele diz, quando vocês lerem essa carta, leiam a carta que eu mandei para a comunidade de Laodiceia também. Essa carta de Paulo para os laodicenses não conhecemos, se perdeu também. Então, é desse jeito que nós olhamos para esses escritos, olhando de forma que nós sabemos que produziram muita coisa, algumas dessas coisas trouxeram respostas importantes para a vida da igreja, e essa importância está em ter respondido a um problema. E mais uma ideia aqui, quem já leu a Bíblia, de vez em quando, Jesus menciona de vez em quando os escribas. Os escribas o que faziam? Copiavam os textos antigos. Nos mosteiros antigos tinha a biblioteca, e na biblioteca não estavam guardados somente os livros, estavam lá também os copistas, aqueles que pegavam o livro emprestado de um outro mosteiro, traziam para o seu mosteiro, porque demorava tempo para copiar, e sentavam lá e copiavam os textos. E o que precisava para copiar? Um estilete, uma vasilha com tinta e pergaminho. Não tinha papel, e tinha mão e mesa para fazer esses escritos. Muita coisa se perdeu, mas o que nós temos são os escritos dos Santos Padres que nós estudamos hoje. São muitos padres escritores no período da patrística? São vários. Nos livros que a gente encontra fazendo as antologias dos Santos Padres, não se coloca, quase nunca coloca todos eles. Nessa coleção que eu mencionei antes, que a editora Paulus está publicando, tem vários deles, então são muitos. Bastante tempo atrás, nos anos 70 ainda, a editora Voz publicou uma coleção também dos Santos Padres, mas também nenhuma obra conclui, não coloca todos os Santos Padres, porque são vários. Então, como o período é extenso, mais de 600 anos, foram muitos escritores.
às vezes, nós vamos encontrar lá um texto do período dos Santos Padres, da patrística, que não tem o nome do autor, como, por exemplo, os catequistas devem já ter ouvido falar, a Didaquê. Didaquê é um livro do período da patrística, mas não tem um autor determinado. É chamado a Didaquê, o Catecismo dos Primeiros Apóstolos, ou então Peregrinação de Etéria, um outro livro que tem desse período, mas não temos um autor específico. Então, só para a gente perceber, nós temos os padres apostólicos, que foram aqueles que sucederam os apóstolos. Vários deles, a gente lembra, por exemplo, de Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna. Depois, um outro período, logo depois, o período dos padres apologetas, aqueles que defenderam a igreja contra os ataques. Tem, por exemplo, o Santo Irineu de Leão, São Justino, mártir, Clemente de Alexandria, Orígenes e vários outros. Então, eles defenderam a igreja, por isso são chamados de padres apologistas ou apologetas. E um terceiro período, onde também tem um grande volume de autores, que é o período da maturidade, da patrística, e eles redefinem ou colocam as bases mais definidas da teologia da nossa fé, vários elementos da nossa fé. Por exemplo, São Basílio, São Teodoro de Ciro, Santo Agostinho, São Jerônimo, são alguns dos nomes que a gente pode mencionar aqui, mas se a gente pega as coleções da patrística, a gente vai encontrar vários outros nomes que não estamos mencionando aqui. É bem complexo, né? São bastante e com certeza foram importantes no cristianismo. Todos eles, todos os padres, são chamados de santos, viraram santos? A denominação de santo é a igreja que coloca. Por exemplo, João Paulo II, o Papa João Paulo II, foi canonizado, então passou a ser chamado de São João Paulo II. Os padres da igreja, os santos padres, popularmente, todos eles a gente chama de santos padres, mas alguns deles a igreja os reconhece como santos. E o que foi levado em consideração para dizer que tal autor é ou não um santo padre e tal outro autor é apenas um doutor, um escritor eclesiástico. O que a igreja levou em consideração? A ortodoxia da doutrina, quer dizer, eles escreveram aquilo que sempre foi doutrina da igreja, a sua santidade de vida, ele teve uma vida exemplar, e a comunhão com a igreja. Tem, por exemplo, alguns dos autores que produziram coisas importantes para a igreja, mas de alguma forma estavam meio afastados. Então, esses não são considerados santos padres. Produziram coisas importantes, mas não estão no grupo dos santos padres. Então, eles são chamados de escritores ou autores eclesiásticos. Por exemplo, entre esses que são autores eclesiásticos muito conhecidos, muito citados, até a gente já mencionou eles aqui, Tertuliano é um desses autores eclesiásticos. Orígenes também é outro dos autores eclesiásticos que é importante na história da igreja, mas não é chamado de santo, como um dia de culto na nossa igreja. E a gente podia acrescentar vários outros, né? São autores importantes. E esses, tanto importantes para a filosofia como para a teologia, e trouxeram, então, contribuições para a vida da igreja. Mas sobre isso a gente pode voltar num outro dia, trazendo mais detalhes sobre cada um deles. Aliás, é o nosso propósito tratar da vida de vários deles aqui para nós. Tratarmos dos santos padres aqui na nossa conversa. E quais dos santos padres conheceremos hoje? Veremos isso logo depois do nosso intervalo. Voltamos já já.
Bem-vindo de volta à nossa conversa aqui, buscando as razões da nossa fé. Agora, então, para conhecer os santos padres da Igreja, quais a gente vai conhecer hoje? Vamos começar com um personagem muito importante naquele contexto. Ele é mencionado por Paulo na carta aos Filipenses. Na carta aos Filipenses, Paulo menciona lá no capítulo 4, versículo 3, ele fala de algumas pessoas que o ajudaram, e entre eles está esse personagem que nós vamos tratar hoje, Clemente de Roma ou Clemente Romano. Então vamos falar sobre o Clemente de Roma. Vamos lá explicar? Quem era ele? Nós não sabemos exatamente as origens de sua família, de sua juventude, não temos muitas informações sobre isso. O que tem sobre isso é meio lendário. Não dá para dizer que realmente ele foi, como alguns dizem, alguns textos antigos mencionam, mas não dá para ter certeza que ele era de uma família muito rica, mas não dá para ter certeza essa informação. O que sabemos de Clemente Romano, de São Clemente de Roma, vem de Orígenes, Eusébio de Cesareia, São Jerônimo, Santo Irineu, Tertuliano. Eles falam de Clemente e indicam o Clemente a partir dessa fonte de Paulo, que a gente já mencionou, Filipenses 4, versículo 3. E também sabemos que o que disseram seus sucessores, que foi o terceiro bispo de Roma, sucessor dos anteriores, né, São Lino e Santo Anacleto, que sucederam Pedro. Então, é o terceiro bispo de Roma, o terceiro papa, contando a partir desses três, porque Pedro foi a base, né, o ponto de partida. Então, se contarmos com Pedro, o Clemente seria o quarto papa. Se contarmos os sucessores de Pedro, então ele é o terceiro. O Tertuliano faz a afirmação de que Clemente teria sido consagrado bispo de Roma pelo próprio Pedro, São Pedro, mas não dá para ter certeza. A afirmação vem de Tertuliano, mas a crítica literária que se fez depois aos escritos de Tertuliano, e comparando as datas, não dá para ter certeza que o apóstolo Pedro tenha ordenado o bispo Clemente. O que temos então com certeza é que foi sucessor dos primeiros papas. Ele foi o terceiro papa, então, considerando então Pedro como a base e os outros dois, Lino e Anacleto, como sucessores. E o que temos para dizer então? Que foi discípulo de Paulo, andou junto com Paulo, conheceu Pedro e assumiu o comando da igreja em Roma e foi martirizado no ano 102. E os seus escritos, os escritos de Clemente, temos algum livro dele, escrito por ele? Não temos muita coisa de Clemente. O que temos de Clemente na atualidade é que com certeza é de Clemente Romano, é a carta de Clemente Romano aos Coríntios, a comunidade de Corinto. Os pesquisadores nos garantem que tem outros escritos atribuídos a Clemente, mas não dá para ter certeza que realmente ele escreveu esses outros escritos. O que se tem certeza é essa carta aos Coríntios, carta de Clemente aos Coríntios. Os outros escritos atribuídos a ele, então, não são autênticos. São escritos importantes desse período inicial da igreja, mas não dá para dizer que são de Clemente Romano ou de São Clemente de Roma. Tem uma segunda carta de Clemente aos Coríntios, mas se diz que ela é do ano de 50 anos depois da morte de Clemente. Ela é estudada também como desse período, mas não é atribuída a Clemente. Então, nos nossos dias já se tem essa quase certeza.
Naquela coleção que eu mencionei antes, da editora Paulus, sobre a patrística, podemos ler o seguinte: numerosos fragmentos das 2 cartas sobre a virgindade chegada até nós, numa versão siríaca de 1470, em nome de Clemente, são, na verdade, escritas do século III, reconhecidas por um compilador do século VII. Atribui-se a Clemente um grupo de 20 homilias e 10 livros sobre reconhecimentos, sob o nome de pseudo-clementinas. Então, a crítica literária, os estudiosos da patrística, encontram vários outros escritos atribuídos a Clemente, mas reconhecem hoje que, autenticamente de Clemente Romano, é só essa carta aos Coríntios. Roma é na Itália atual, né, na Europa. Corinto é uma cidade grega, bem longe de Roma. Se Clemente era bispo de Roma, por que ele iria se interessar pela comunidade de Corinto? Justamente por ser o bispo de Roma. E aqui está uma das bases da nossa fé católica. O bispo de Roma é sucessor de Pedro. No caso aqui, um sucessor indireto, mas sucessor de Pedro. E Pedro foi indicado por Jesus para ser o líder dos apóstolos. Então, se o bispo de Roma é sucessor de Pedro, então ele exerce também a função de liderança. E por isso as comunidades de várias épocas, de vários lugares, já naquele período de Clemente, naquele período bem antigo, recorriam ao bispo de Roma para ajudar a resolver algum problema que tinha naquela época. E é isso que dá a catolicidade à nossa igreja. É isso também que mostra como a importância da colegialidade dos bispos. Cada bispo na sua diocese, mas todos ligados ao bispo de Roma, que é a sede da Sé, sede da nossa fé, a sede romana. Então, naquele momento da história, o bispo de Roma era Clemente, e por esse motivo, por ser o bispo de Roma, o sucessor de Pedro, é que a comunidade procurou ajuda em Clemente. E é por isso que ele escreveu a carta que nós chamamos de carta de Clemente aos Coríntios, para mostrar como que a comunidade de Corinto deveria se comportar. Isso significa então que a comunidade de Corinto era muito problemática. Isso não deixa de ser verdade. Se nós olharmos as cartas de Paulo, por exemplo, as 2 cartas de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios e 2 Coríntios, pelo menos as 2 que nós conhecemos, uma outra se perdeu, né? As 2 que nós temos, a gente pode ver que Paulo está chamando a atenção da comunidade sobre vários problemas que existem na comunidade. Então, Corinto sempre foi uma comunidade problemática. Mas mesmo com as orientações de Paulo, os problemas permaneceram lá na comunidade de Corinto. E é por isso que Clemente também teve que se posicionar, para dizer, a comunidade está pisando na bola. Também ele, então, mandou a carta aos Coríntios, e como nós sabemos, as cartas de Paulo citavam os problemas da comunidade, mas não foram suficientes para resolver. E sempre houve disputas, e Paulo até chama atenção para o detalhe: estaria Cristo dividido? Que vocês aí na cidade de Corinto estão se dividindo, um seguindo para uma coisa, outro indo para outra direção. Estaria Cristo dividido? Como que a gente pode então entender isso? Foi Clemente que ajudou a responder essa questão. E até faço uma proposta para você, para a gente, talvez hoje à noite, você chegando em casa, ou você que já está em casa à noite, na hora de ir para a cama, pegue lá a tua Bíblia e leia. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 13 a 16. 1 Coríntios 13, 16. Leia o que Paulo diz lá para a comunidade de Corinto. E aproveite para rezar para a unidade da igreja. E o que o Clemente fala para essa comunidade tão problemática, Corinto, né?
Da mesma forma que Paulo, o Clemente chama a atenção da comunidade para retornar à unidade. Eles estão se dividindo, então, estão agindo diabolicamente. Lembra que a gente estava comentando antes sobre o símbolo e o diabolos? Então, eles estavam agindo diabolicamente e o Clemente, então, chama para a unidade, para continuarem a ser unidos. Então, recrimina, condena os problemas e condena os causadores da discórdia. E diz com todas as letras, veja só, o que ele diz, deixa eu achar aqui: irmãos, pelas desgraças e adversidades imprevistas que nos aconteceram, uma após outra, acreditamos ter demorado muito para dar atenção às coisas que entre vós se discutem. Caríssimos, não nos referimos à revolta abominável e sacrílega que é estranha e alheia aos eleitos de Deus. Alguns poucos insensatos e arrogantes condenaram-na, chegando a tal ponto de loucura que o vosso nome venerável, célebre e amado por todos os homens pode ficar fortemente comprometido. Então, esse é as primeiras linhas da carta de Clemente aos Romanos. Ele faz essa observação, que tem uma revolta abominável e sacrílega, e que o nome da comunidade, uma comunidade bem animada, bem para frente, o nome dessa comunidade ficou fortemente comprometido. Então, é um alerta do Clemente. O Clemente, ele chega a dizer quais são os problemas que desenvolveram na comunidade de Corinto? Na verdade, são vários problemas, mas dá para a gente resumir numa forma de manifestação desse problema. Eram problemas causados pela inveja, as divisões causadas pela inveja. Primeiro, o Clemente relembra como que Pedro e Paulo sofreram e foram testemunhas de fé, sendo martirizados. E ele diz isso mostrando que os dois apóstolos foram vítimas da inveja. Olha o que ele diz lá no capítulo 5 da carta, da sua carta aos Coríntios, da carta de Clemente aos Coríntios. Ele diz assim: Pedro, pela inveja injusta, suportou não uma ou duas, mas muitas fadigas, e depois de ter prestado testemunho, foi para o lugar glorioso que lhe era devido. E a respeito de Paulo, ele diz o seguinte: por causa da inveja e da discórdia, Paulo mostrou o preço reservado à perseverança. 7 vezes acorrentado, cadeias, exilado, apedrejado, tornando-se arauto do Oriente e no Ocidente. Então, como que ele chama a atenção contra os invejosos e contra as intrigas que surgem, contra as invejas que que geraram as divisões lá na comunidade de Corinto. A inveja é como um câncer, mutila suas vítimas, né? Pedro e Paulo não era de Corinto e ainda assim foram vítimas de inveja? Sim, foram vítimas de inveja, mas a inveja não era lá da comunidade de Corinto. Os invejosos contra Pedro e Paulo eles foram vítimas da inveja, mas não de lá. Foram os invejosos que os perseguiram a Pedro e Paulo, foram os judeus, que viram nas pregações de Pedro e de Paulo o grande desenvolvimento do cristianismo, como que estava acontecendo a pregação deles. E os judeus, então, invejosos, perseguiram Pedro e Paulo, que a gente já sabe das perseguições que a igreja sofreu no início. E também o Império Romano, que perseguia os cristãos, porque o Império não aceitava que se falasse de outro Deus que não fosse o Deus do Império. E então, mesmo não sendo de lá, Pedro e Paulo também tiveram importância lá na comunidade de Corinto. Não foram vítimas da inveja de Corinto, mas de outros. Mas eles tiveram atuação importante lá na comunidade de Corinto.
como a gente já sabe, né, pelas cartas de Paulo, ele enviou 2 cartas lá para a comunidade, chamando a atenção para as divisões que lá existiam. E Pedro também passou por lá. O líder da igreja, daquele primeiro momento da igreja nascente, também tinha suas preocupações lá com a comunidade de Corinto, esteve lá também. E depois do martírio desses 2 apóstolos, coube então a Clemente, que era o bispo de Roma, o Papa, falar com os coríntios, com a comunidade, para retomar a unidade. E ele usa então o exemplo de Pedro e de Paulo para mostrar a importância da unidade e como que a inveja, os problemas, as divisões geram morte. Veja só o que diz Dom Paulo Evaristo Arnes, ele comentando a carta aos Coríntios, aliás, na coleção da editora Voz, que lá dos anos 70, é ele que faz a tradução do grego para o português da carta de Clemente. Dom Paulo diz, a carta aos Coríntios, a carta de Clemente aos Coríntios é por muitos considerada como o primeiro exercício do primado romano na era pós-apostólica. Quer dizer, ele coloca, Clemente não era o bispo de Roma, e por ser o bispo de Roma era o Papa, então é um documento que mostra para os sucessores, para nós hoje, como que desde o início os papas, os bispos de Roma, tinham voz em outras localidades, porque eram procurados por as outras localidades para resolver algum problema que estavam surgindo por lá. Então, a importância de Clemente nesse sentido, de ser um dos primeiros documentos que mostram como que o bispo de Roma orienta as comunidades em outras regiões do mundo. E o que Clemente diz sobre isso? Sobre as divisões? Lá no capítulo 6 da carta de Clemente aos Coríntios, nessa carta, lá no capítulo 6, ele diz o seguinte: há uma imensa multidão de eleitos que, devido à inveja, sofreram muitos ultrajes e torturas e se tornaram entre nós belíssimo exemplo. Por causa da inveja, mulheres foram perseguidas. Então, ele está dizendo a inveja gera discórdia. E juntas, a inveja e a discórdia causam muitas ruínas. Vai além da igreja, atinge povos e nações. A inveja e a discórdia arruinaram grandes cidades e destruíram grandes nações. Isso está lá no capítulo 6 da carta de Clemente aos Coríntios. E quem eram os invejosos, causadores das divisões nessa comunidade? O Clemente não deixa bem claro quem não menciona o nome das pessoas. Eram grupos de pessoas influentes na sociedade, influentes na comunidade, e esse grupo, essas pessoas rejeitavam os presbíteros. É como nas nossas igrejas hoje, tem o bispo que reside em Ji-Paraná, aqui para nós, na diocese de Ji-Paraná, em Rondônia, e aqui na nossa paróquia, Nossa Senhora Aparecida, em Rolim de Moura, nós temos os padres que estão aqui. É como se a comunidade daqui aceitasse bem os padres, mas tivesse um grupinho, 3 ou 4 pessoas, que dissessem, os padres daqui não servem para nada. Então, mais ou menos isso que estava acontecendo lá no tempo de Clemente, na comunidade de Corinto. Então, os presbíteros que foram legitimamente colocados lá para servir a comunidade, colocados pelos bispos, estavam sendo rejeitados por essas pessoas, por algumas pessoas da comunidade. E essas pessoas, por serem pessoas influentes, faziam com que criavam tumulto. Veja, no capítulo 47, Clemente condena as divisões e diz que aquilo que ocorreu foi condenado por Paulo, como a gente sabe da carta aos Coríntios, foi condenado por Paulo, foi um pecado menor. Aquilo, agora, diz ele, o pecado é maior, uma vez que a comunidade está se deixando seduzir por 1 ou 2 pessoas. Então, não eram muitas pessoas. Ele não diz quem são essas pessoas, mas diz,
esses fulano que vocês conhecem muito bem aí, eles são pedra no sapato, cuidado. É melhor não ouvir o que eles estão falando, porque vai gerar mais divisão. Você tem aí um trecho que fala sobre isso? Como eu disse, é no capítulo 47 da carta. Diz assim, ó: retomai a carta do bem-aventurado apóstolo Paulo. O que vos escreveu ele por primeiro no início da evangelização. Na verdade, divinamente inspirado, ele enviou a carta para vós a respeito dele mesmo, de Cefas e de Apolo, porque já se formavam divisões entre vós. Ele está se referindo àquilo que a gente mencionou antes, a primeira carta aos Coríntios, do capítulo 1, versículo de 11 até o 13. Contudo, tal divisão, ele continua, representava então um pecado menor para vós, já que vós inclináveis para apóstolos autorizados e para um homem aprovado junto a vós. Agora, porém, considerai quais são as pessoas que vos pervertem. Quais são as pessoas que vos pervertem? E que fazem baixar o prestígio e a reputação de vosso amor fraterno. Então, essas pessoas que estão gerando divisão estão baixando o prestígio e a reputação do amor fraterno dentro da comunidade. E ele continua: caríssimos, é vergonhoso, muito vergonhoso e indigno da conduta cristã ouvir dizer-se que a firme e antiga igreja de Corinto, por causa de uma ou duas pessoas, está em revolta contra os seus presbíteros. É aquilo que eu disse, uma ou duas pessoas se revoltando, aqui no exemplo da nossa comunidade, da nossa paróquia, contra os padres aqui da nossa comunidade. Esse rumor não chegou apenas até nós, mas também até os que são diferentes de nós, quer dizer, as pessoas que não são cristãs. Dessa forma, com vossa insensatez, fazeis blasfemar o nome de nosso Senhor e acarretais grave perigo para vós mesmos. Então, o que ele está chamando a atenção? Que as divisões da comunidade estão gerando problema para a comunidade e mostrando para aqueles que não são cristãos, não um exemplo para atrair mais cristãos para o grupo dos cristãos, mas estão afastando, porque quem não era cristão naquele período, olhando para essa comunidade briguenta, vai dizer, não quero participar. E o que lhe chama a atenção, então, unam-se, tenham caridade entre vocês, porque o exemplo que vocês podem dar de caridade, de união, de amor fraterno, pode atrair mais cristãos até o grupo de vocês. Será que esse tipo de situação ainda ocorre em nossos dias? Ah, com certeza. Nós vemos esse tipo de situação em vários setores da sociedade. É muito frequente a gente vê isso acontecendo. Tem gente que perde emprego por causa de intriga, de fofoca, e a intriga, a fofoca são manifestações da inveja. Você que está nos acompanhando, com certeza já viu acontecer isso, talvez até tenha sido vítima. Tem grupos de políticos que são eleitos para fazer o bem para a comunidade, fazer o bem para a nação, e brigam entre si, e em vez de trazer benefícios para a sociedade, para a nação, para a cidade, para o estado, para a nação, eles buscam os seus próprios privilégios. Então, as intrigas entre eles, as invejas entre eles, são causas dos sofrimentos entre as pessoas. E é por esse motivo que o nosso país está do jeito que ele está. Os atritos entre os políticos, e isso é uma coisa grave entre nós, os atritos entre os políticos que foram eleitos para trazer benefícios para o povo, estão gerando dores para o povo. Por quê? Porque um quer ocupar o lugar do outro, um quer derrubar o outro, um quer tomar os privilégios do outro. Querem os seus privilégios, mas não querem o bem-estar da população. E quem paga o pato, quem paga a despesa, quem paga tudo, é o povo.
o povo é sempre vítima das intrigas entre os políticos. E assim por diante, temos várias situações em que as intrigas causam problema para a população e causam problema para quem sofre as consequências das intrigas, das maldades entre as pessoas. E na igreja, como que essas intrigas se manifestam? É na forma que diz o Clemente, que a gente acabou de ler ali. Um grupo ou uma pessoa, às vezes, influencia tão negativamente ao restante da comunidade que a comunidade se divide. Vai formando grupos dentro da comunidade, e esses grupos, em vez de olhar na direção de Jesus, acabam olhando um contra o outro. Então, em vez de agirem simbolicamente em direção do Cristo, agem diabolicamente. Por exemplo, se eu sou do movimento A e você é do movimento B, eu começo a falar mal de você e você começa a falar mal de mim porque se sente vítima. E o que vai acontecer? As pessoas que olham para mim e gostam de mim vão começar a me seguir. E as pessoas que olham para você e gostam de você vão começar a te seguir. E logo os dois grupos estão brigando entre si. Nós vemos isso nas nossas comunidades, vemos isso praticamente o tempo todo. Por causa de um elemento da comunidade, do grupo, da paróquia, aquele grupo de cristãos acaba se dividindo. E a carta de Clemente, assim como a carta de Paulo, chama a atenção justamente para isso, para que não aconteçam essas divisões. E as heresias aconteceram justamente nesse sentido, de que o grupo A, levado pelo pregador A, se revolta contra o grupo B, e esse grupo B critica o grupo A, e dessa forma os grupos se dividem e geram as divisões. No início da igreja geraram as heresias, que estão presentes nos dias de hoje na nossa igreja também. São ações diabólicas que acontecem na nossa igreja, acontece no dia a dia da sociedade também. E é contra isso que nós precisamos nos esforçar, precisamos agir, precisamos nos precaver. E talvez uma forma bem eficiente de fazermos isso, de superarmos as divisões, é nós nos prepararmos melhor, nós estudarmos mais, nós lermos mais, acompanharmos mais o que dizem os nossos padres, nossos bispos, as orientações de nossa diocese. E aqui, nesse nosso caso, isso que nós estamos falando tem a intenção também de ajudar a crescer a unidade entre os cristãos. E eu te convido, então, já que estamos na reta final da nossa conversa de hoje, eu te convido a ler mais sobre os Santos Padres. E te convido a ler a carta de Clemente aos Coríntios. Essa carta está à disposição de quem quiser ler na internet. Hoje em dia é bastante acessível, mas tem essa coleção da patrística que eu disse, da editora Paulus, que é importante, vale a pena ser lida. Alguns exemplares dessa coleção estão na internet também. E essa coleção que estou mostrando aqui, da editora Vozes, é lá dos anos 70. A diferença entre as duas é que a coleção da Paulus é uma versão de uma tradução francesa, e trazem para nós as informações, os textos dos Santos Padres. Essa da editora Vozes, que é mais antiga, ela é traduzida direto dos originais gregos, e essa do Clemente Romano, traduzida por Dom Paulo Evaristo Arnes, que foi bispo da cidade de São Paulo durante muitos anos, um santo homem também. Então eu te convido, você que quer ser um cristão cada vez melhor, que quer aprofundar a tua fé, que quer dar as razões da sua fé, leia mais, estude mais, acompanhe mais as nossas conversas aqui, que nós queremos te ajudar também. Por hoje, então, nós queremos ficar por aqui. Aproveito para dizer que nós estamos à tua disposição para respondermos às tuas dúvidas. Se quiser, pode entrar em contato conosco através do Instagram, através do Facebook, ou através da PASCOM aqui da nossa paróquia.
De qualquer forma, entre em contato, dê a sua sugestão, faça a sua crítica. A gente prefere os elogios, mas faça a sua crítica também, porque é com ela que nós podemos crescer. E aproveito para dizer a você, é muito bom estar olhando para você neste momento. Um grande abraço e que Deus esteja na tua vida. Até semana que vem e ficam todos com Deus.